Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Hajime Tanabe, aquele que diz que antes de filosofar é preciso confessar, que viveu entre 1885 e 1962. Qual que é o contexto? A área que ele vai pensar, refletir sobre a ética, a abordagem que ele vai fazer, uma abordagem da fenomenologia, do estudo dos fenômenos, da aparência, daquilo que aparece para a nossa consciência, para o qual a nossa consciência, que é intencional, tende. Antes do século V a.C., Sócrates afirma que é sábio porque sabe que é ignorante. Então, só sei que nada sei, né? É o que garante que ele é mais sábio que os outros, pelo menos ele sabe que não sabe. No século IV, Santo Agostinho escreve Confissões, que é tanto uma autobiografia quanto uma obra de filosofia. No início do século XIII, o monge budista Shinran afirma que a salvação só é possível por meio de outro poder. Em 1920, o Martin Heidegger escreve que a filosofia é uma questão de nossa relação com o nosso próprio ser. Depois, em 1990, o Jacques Derrida, influenciado pela fenomenologia, explora temas como confissão e perdão. Antes de continuar lendo, confesse. Isso pode parecer uma ideia estranha, mas é uma noção que o filósofo japonês Hajime Tanabe queria que levássemos a sério. Tanabe acreditava que, se quisermos filosofar, não podemos fazê-lo sem uma confissão prévia. Mas o que devemos confessar e por quê? Para responder essas questões, precisamos examinar as raízes da filosofia de Tanabe, tanto na tradição filosófica europeia quanto na japonesa. Em relação às suas raízes europeias, Tanabe remontou seu pensamento ao filósofo grego Sócrates, que viveu no século V a.C. Sócrates é importante para Tanabe por causa da maneira que confessou francamente que nada sabia. De acordo com a história, o oráculo de Delfos diz que Sócrates era o homem mais sábio de Atenas, justamente porque ele confessou que não sabia de nada. Sócrates, que estava certo de sua própria ignorância, tentou provar que o oráculo se equivocara. Após incontáveis conversas com sábios atenienses, ele chegou à conclusão de que era mesmo a pessoa mais sábia na cidade, porque só ele aceitava que não sabia de nada. As raízes japonesas da filosofia de Tanabe remontam ao pensamento do monge budista Shinran, que pertencia à escola chamada Terra Pura. A inovação de Shinran foi sua sentença de que a eliminação é impossível se confiamos apenas em nosso próprio poder. Em vez disso, devemos confessar nossas limitações e ignorância de modo que estejamos abertos ao que tanto Shinran quanto Tanabe chamam de Tariki, ou outro poder. No contexto da escola Terra Pura, esse outro poder é aquele do Buda Amitabha. No contexto da filosofia de Tanabe, a confissão leva ao reconhecimento do nada absoluto, que por fim leva ao próprio despertar e à sabedoria. Então, filosofar para ele é fazer perguntas mais profundas sobre a vida. Para isso, precisamos admitir que não sabemos as respostas e nossos poderes racionais são limitados. Antes de filosofar, é preciso confessar que você não sabe de nada e que você é um nada, né? Ver também outros filósofos relacionados, Siddhartha Gautama, Sócrates, o Santo Agostinho, John Russell, Martin Heidegger, Jacques Derrida. Então é preciso renunciar a nós mesmos. Para Tanabe, então, a filosofia não é discutir pontos mais refinados de lógica, argumentar ou debater qualquer coisa. Não se trata, de fato, de uma disciplina intelectual. Para Tanabe é algo muito mais fundamental, um processo para se relacionar no sentido mais profundo possível com o nosso próprio ser. A ideia é parcialmente moldada por sua leitura de Martin Heidegger. Então, para um problema pertencer à filosofia, deve haver algo inconcebível nele, segundo Hajime Tanabe. É apenas pela confissão, acreditava Tanabe, que podemos redescobrir nosso verdadeiro ser, um processo que ele descreveu em termos religiosos como uma forma de morte e ressurreição. Essa morte e ressurreição é o renascimento da mente através do outro poder e sua passagem da visão limitada do eu para a perspectiva da iluminação. No entanto, essa mudança não é apenas uma preparação para a filosofia. Ao contrário, é a própria função da filosofia enraizada no ceticismo e na renúncia de nós mesmos pela graça do outro poder. A filosofia, em outras palavras, não é uma atividade na qual nos engajamos, mas algo que acontece em nós quando adquirimos acesso ao verdadeiro eu por meio da renúncia do eu, fenômeno que Tanabe chama de ação sem um sujeito atuante. A confissão contínua é, escreveu Tanabe, a conclusão definitiva para a qual o reconhecimento de nossas limitações nos conduz. Em outras palavras, Tanabe nos solicita não a procurar novas respostas a velhas questões filosóficas, mas a reavaliar a própria natureza da filosofia. Então, Hajime Tanabe nasceu em Tóquio, no Japão, em 1885. Depois de estudar na Universidade de Tóquio, ele foi nomeado professor associado de filosofia na Universidade de Kyoto, onde tornou-se membro ativo da chamada Escola de Filosofia de Kyoto. Na década de 1920, passou um período na Alemanha estudando com os filósofos Edmund Russell e Martin Heidegger.
De volta ao Japão, assumiu o cargo de professor pleno, foi profundamente afetado pela Segunda Guerra Mundial e, ao término do conflito, em 1945, aposentou-se do ensino de filosofia. A obra de Tanabe, Filosofia como Metanoética, foi publicada um ano depois, em 1946. Após sua aposentadoria, Tanabe dedicou o resto da vida à meditação e a escrever. Então, sua obra-chave de 1946 é a Filosofia como Metanoética. Então, é isso aí. Isso é um pouquinho aí da filosofia do Hajime Tanabe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.